Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante por uma das redes mais vitais do nosso corpo, para desvendar os segredos do sistema cardiovascular. Já pararam para pensar nisso? Como é que nosso corpo consegue entregar combustível, oxigênio para trilhões de células? E tudo ao mesmo tempo. Parece um desafio de logística assim monumental, né? Pois é, o nosso corpo tem uma solução simplesmente genial para isso. Uma rede de transporte que, olha, não para nunca. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Então, para a gente começar, vamos pegar o conceito geral. A melhor forma de entender o sistema cardiovascular é pensar nele como a superrodovia mais eficiente que se pode imaginar, conectando absolutamente cada cantinho do nosso corpo. Tá, mas na prática, o que é esse sistema? Bom, na sua essência ele é formado por uma bomba central, que é o coração, e todos os caminhos por onde o sangue viaja, que são os vasos sanguíneos. E são eles, juntinhos, que formam essa rede incrível que garante que o sangue chegue, sem exceção, a cada canto do corpo. E o que essa superrodovia transporta, afinal? Bem, basicamente tudo que é essencial para a vida. Ela faz o delivery de oxigênio e nutrientes para células, faz a faxina, ou seja, leva embora os resíduos, e ainda por cima transporta o nosso exército de defesa, sabe? As células e proteínas que combatem infecções. É muita coisa. Muito bem, agora vamos falar da peça central de toda essa operação. O motor, aquele que nunca se cansa, que impulsiona o sistema todo, o coração. E olha, o coração é muito mais do que um símbolo. Pensa nele como uma bomba muscular de altíssima performance mesmo. Ele foi projetado para impulsionar o sangue com uma força impressionante pelo corpo inteiro. E faz isso batendo mais de 100 mil vezes por dia, sem nunca tirar uma folga. E como é que essa bomba se organiza por dentro? Bom, ela é dividida em quatro câmaras ou compartimentos. Pensa assim, duas em cima, os átrios, que são tipo as portas de entrada que recebem o sangue. E duas embaixo, os ventrículos, que são os potentes que bombeiam o sangue para fora. Agora, uma coisa muito legal é que os lados do coração, o esquerdo e o direito, têm trabalhos totalmente diferentes. O lado direito cuida do sangue que já trabalhou, sabe? Aquele que está voltando do corpo, rico em gás carbônico. Já o lado esquerdo, esse é o que impulsiona o sangue novinho em folha, cheio de oxigênio, para todo o resto do corpo. Cada batida do coração tem duas fases, como se fosse um ritmo. A primeira é a sístole. Pensa na sístole como o tum da batida. É o momento da força, da contração, um impulso poderoso que joga o sangue para fora do coração, lá para as artérias. É a fase do trabalho pesado. E logo depois desse esforço todo, vem o relaxamento, é a diástole. Se a sístole é o tum, a diástole é o tá. É a fase em que o músculo relaxa e as câmaras se enchem de sangue de novo, se preparando para o próximo impulso. É o momento crucial de reabastecer a bomba. Ok, então a gente já entendeu a bomba, o coração. Mas e o sangue? Ele vai para onde? Precisa de caminho, certo? Então vamos explorar agora essa rede super complexa de vias que formam a nossa super rodovia. E aqui a gente vê os 3 tipos de estradas. Primeiro, as artérias. Pensa nelas como as grandes rodovias que saem do coração. Elas têm paredes bem grossas e resistentes para aguentar a pressão alta. Depois vem as veias, que são as vias de retorno, trazendo o sangue de volta. Elas têm umas válvulas super inteligentes para impedir que o sangue volte para trás. E por fim, os capilares. Os capilares são as ruazinhas minúsculas lá nos bairros onde a mágica acontece de verdade. A entrega e a coleta, célula por célula. Beleza, já entendemos a bomba e as estradas. Agora vamos juntar tudo isso para ver como é a jornada completa do sangue. E um detalhe importante, não é só um caminho, são 2 circuitos totalmente interligados. E aqui vem um fato muito interessante. Para dar uma volta completa no corpo, o sangue tem que passar pelo coração não uma, mas 2 vezes. É por isso que o nome é a circulação dupla. E é esse sistema que faz a nossa entrega de oxigênio ser tão, mas tão eficiente. Então, vamos seguir essa viagem passo a passo. Primeiro, o sangue com pouco oxigênio sai do coração e vai para os pulmões. É o circuito pulmonar, tipo um pit stop para reabastecer. Lá nos pulmões, ele larga o gás carbônico e pega oxigênio fresquinho. Daí, no passo 3, esse sangue renovado volta para o coração. E, finalmente, o coração bombeia esse sangue cheio de oxigênio com toda a força para o corpo inteiro. Esse é o circuito sistêmico. É uma jornada contínua, perfeitamente sincronizada. Ok, agora vamos trazer toda essa mecânica incrível para algo que a gente consegue medir no dia a dia, algo bem prático, a pressão arterial. Lembra da sístole e da diástole que a gente falou?
A pressão arterial é basicamente a força que o sangue faz contra a parede das artérias a cada batida. E ela tem dois números justamente por isso. Um mede a pressão máxima, que é durante a contração, a sístole, e o outro mede a pressão mínima, durante o relaxamento, a diástole. Então, quando a gente ouve aquele famoso 12/8 ou 120/80, é exatamente isso que significa. É como se fosse uma foto da saúde do sistema. O 120 é a pressão da sístole, a força da batida. E o 80 é a pressão da diástole, a pressão que sobra ali enquanto o coração está se enchendo de novo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se esse sistema todo é literalmente o motor da vida, o que acontece quando ele começa a falhar? Entender como funciona essa superrodovia é entender a nossa própria vida. E a pergunta que fica não é só o que acontece se ele falha, mas principalmente, o que cada um de nós pode fazer para cuidar bem desse motor e garantir que ele continue funcionando com total eficiência pela nossa jornada inteira.